uma vez aqui, amados, em nome de Jesus, para o lançamento de mais um vídeo para o nosso canal, o canal O Pregador MR. Estamos ao vivo, transmitindo aqui na localidade. Os moradores do lugar neste momento estão nos assistindo, ou nos ouvindo, na verdade, neste momento. E você que está aí assistindo pelo canal do Pregador MR, que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um momento da palavra do Senhor, mais um estudo da palavra de Deus para a glória do seu nome. Desde já eu peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe aí o seu like, que você venha contribuir para o trabalho, deste canal em nome de Jesus, que é para a proclamação da palavra do Senhor, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, nós estamos nesta caminhada, acreditando que o Senhor está na direção de tudo para a glória do seu nome. Amém? Seja abençoado neste momento em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração neste momento, nesta palavra, Senhor, direto do seu coração para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu nome seja glorificado mais uma vez para a glória do Senhor. Amém, amados? Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, Hoje nós vamos concluir, esta é a parte 6, última parte do nosso estudo, Gênesis, o mistério da criação. E hoje nós vamos finalizar falando sobre a tentação de Eva e a queda do homem, a partir do capítulo 3. Nós vamos ler o texto do capítulo 3 e depois nós vamos falar e ver o que Deus tem para acrescentar ao nosso coração neste momento em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti.
com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aleluia! Glória a Deus! Amados, esse último vídeo, esse último estúdio, último tempo desta mensagem, dentro desse texto, eu vou trazer uma linguagem prática e funcional para a nossa vida, mas fazendo uma alegoria desse texto para o nosso tempo, para a nossa vida, principalmente para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Vamos fazer aqui, vou trazer para vocês, para nós, 3 pontos de ilustração e alegoria dentro desse texto, que cabe muito bem para os nossos dias, para que nós venhamos meditar, para que nós venhamos nos conscientizar e aprender com Deus dentro desse texto, fazendo esta alegoria para a glória do Senhor. Amém? Então, peço a você que você preste atenção no recado de Deus para você, para nós, neste momento. Você que está me ouvindo aqui agora ao vivo e você que está agora assistindo, através do canal O Pregador MR. A primeira ilustração que eu gostaria de trazer dentro desse texto é, primeiro, o pecado nos rodeia de perto. Porque assim como a árvore da vida, ela estava e foi plantada por Deus no meio do jardim, a palavra de Deus também diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava no meio do jardim. E, além disso, a serpente também estava ali dentro do jardim. O jardim foi por Deus plantado para que o homem pudesse estar ali na presença de Deus e desfrutar daquele ambiente. O jardim do Éden significava o homem na presença de Deus. Aquele jardim significava o ambiente do homem na presença de Deus. Tem esse significado, o jardim do Éden, e podemos trazer para nós como um significado semelhante ao que nós podemos aqui observar em Gênesis. Nós estamos na presença de Deus. Eu e você, se você crê, se ainda você não recebeu o Senhor, se você ainda não tem a sua vida na presença de Deus, saiba, no momento que você se entregar a Deus, entregar a tua vida, entregar o teu coração, se arrependendo dos seus pecados, confessando no nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Passamos a estar na presença de Deus. Deixamos as trevas para estar na luz. Então, esta é uma alegoria que nós podemos trazer para nós. O jardim do Éden significa estar na presença de Deus. Mas, observe uma coisa, mesmo o homem estando ali no jardim do Éden, na presença de Deus, o lugar onde Deus plantou para Adão e para Eva, o fato é que também estava ali o pecado, que também estava ali o diabo, porque a serpente era o diabo.
Amém? O diabo ali estava presente dentro do jardim do Éden. Então o que nós podemos entender é uma coisa importante para nós. Por mais que nós venhamos estar na presença de Deus, e nós estamos, nós cremos, mesmo estando na presença de Deus, mesmo andando dentro do caminho da palavra, mesmo andando dentro dos preceitos e conceitos e princípios da palavra de Deus, mesmo guardando a palavra de Deus em nossa vida, o fato é que o pecado também está de perto andando junto conosco. E o diabo, apesar disso, o diabo está sempre ao nosso derredor, diz a palavra de Deus. Amém? O diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, diz a Bíblia. Então, a primeira alegoria que nós podemos trazer é esta para nós. Por mais que nós venhamos nos sentir na presença de Deus e estar na presença de Deus, o fato é que nós estamos sempre correndo o risco de ser enganado pelo diabo, enganado pelo pecado. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que, em todo tempo, orar. Em todo tempo, andar em vigilância. Orai e vigiai. Então, nós temos que entender que, apesar do homem, observando aqui a situação de Adão e Eva no jardim do Éden, mesmo estando ali na presença de Deus, mesmo estando ali aonde Deus o visitava todos os dias, diz a palavra. Todos os dias Deus, ao final da tarde, vinha visitar Adão. E ali Adão ainda não conhecia o pecado, estava na presença de Deus, estava perfeito na presença de Deus. Mas mesmo assim, também ali estava a árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal. E o diabo também estava ali rondando, sondando, ao derredor de Adão e de Eva. Então nós temos que prestar atenção a isto. Por mais que nós venhamos buscar o Senhor, estar na presença de Deus, em todo tempo, orando e vigiando, o fato é que nós temos que perseverar em todo o tempo. Porque se nós não vigiarmos, em algum momento nós podemos ceder. Em algum momento o diabo ele pode utilizar de ferramentas, utilizar de mecanismos para nos atingir. Não estamos, digamos, totalmente livres das investidas de Satanás, dizendo desta maneira. Não estamos totalmente livres. Enquanto nós estamos neste mundo, enquanto nós estamos nesta carne, nós estamos sujeitos às investidas de Satanás, às investidas do pecado. Estamos sujeitos às mentiras, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos que em todo o tempo o pecado está à nossa volta, bem de perto, diz o apóstolo Pedro. O pecado nos acompanha bem de perto. Então, essa é a primeira ilustração que gostaria de trazer para nós, principalmente para nós que somos igreja do Senhor. Não subestime o mal. Saiba que em todo tempo o diabo está ao teu derredor, buscando sempre uma oportunidade de os utilizar de mecanismos, de ferramentas, utilizar de meios para te atingir, para nos atingir. Amém? Segunda observação, segunda ilustração que gostaria de trazer dentro desse texto, é de que o diabo sabia que poderia atingir Adão através de Eva. Ou seja, ele sabia que Adão, se ele fosse diretamente em Adão, tentar Adão, ele talvez não teria o sucesso que ele havia alcançado aqui com Eva. Porque Deus havia falado a Adão. Deus havia dado ordem a Adão. Então, ele utilizando do mecanismo Eva, ele utilizou da ferramenta Eva, porque ele sabia que Eva era o ponto fraco de Adão. Então uma coisa que nós podemos ilustrar para nós é que nós, sendo homem, nós, sendo falho, a nossa natureza, em nossa natureza existe
o nosso ponto fraco. Todos nós temos o ponto fraco. Você que está me assistindo agora. Todos nós temos um ponto fraco. Por mais que nós venhamos buscar, por mais que nós venhamos estar ali em todo o tempo em oração, por mais que nós venhamos em todo o tempo meditar a palavra, buscar a palavra, o fato é que sempre vai haver em nós um ponto fraco. E aqui, Satanás, o diabo, ele sabia que o ponto fraco de Adão era Eva. Amém? Entende isso? Então o diabo ele vai estar sempre buscando o meio de descobrir qual é o teu ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? Aonde que eu sou capaz de ceder? Entende? Porque ele nos observa. Ele está em todo o tempo nos observando. Está em todo o tempo nos olhando. Sempre estudando uma maneira de nos atingir. Utilizando, aqui ele utilizou Eva, mas necessariamente não precisa ser uma pessoa, mais um objeto, mais um elemento, né? Qualquer coisa que ele sabe que através daquilo ali, ele pode nos derrubar. Ou seja, ele pode, né, nos dar uma, entende? Uma rasteira espiritual. Podemos cair em algum ponto onde Satanás ele utiliza daquela fraqueza para obter esse, né, sucesso sobre nós. Então, para a nossa vida, nós temos que prestar atenção. Qual é o nosso ponto fraco e qual é o seu ponto fraco? Que você venha sempre estar, né, atento a isto. Sempre procurando sondar a si mesmo, sempre procurando, né, policiar a tua vida. E em cima daquele ponto fraco que todos nós temos, sempre procurar vigiar e orar naquele, né, ponto onde nós sabemos que o diabo ele pode nos atingir. Aqui ele usou do instrumento Eva para atingir Adão. Porque quando Eva ela comeu do fruto, nada aconteceu. Entende isso? Isso é interessante saber. Nada aconteceu. Mas foi depois que Adão comeu do fruto é que ele caiu no pecado. Foi quando aconteceu a desobediência. Porque enquanto enquanto o pecado ou a desobediência estava somente em Eva, nada havia acontecido. Se Adão, ele recusasse aquele fruto quando Eva o ofereceu, se Adão recusasse, ele iria se manter na obediência da palavra. E nada iria acontecer. Mas o fato é que ele também comeu do fruto. Amém? Porque era com ele que estava a ordem, era com ele que estava o mandamento de Deus. No momento que ele comeu, aí sim é que veio a desobediência. E por causa disso, o homem caiu no pecado. Amém, amados? Então, que venhamos prestar atenção como alegoria para nós, né, para o nosso tempo. Estar sempre vigilante, prestando atenção na nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Ore e vigie em cima dessa tua fraqueza. Entende? A minha fraqueza. Eu tenho que estar sempre orando e vigiando, prestando atenção na minha fraqueza, porque eu sei que o diabo vai sempre procurar utilizar de mecanismo para nos atingir. Amém? A terceira alegoria, a última alegoria, eu acho a mais interessante de todas que nós podemos trazer aqui com este fato. A palavra de Deus está aqui nos mostrando que depois que Adão ele pecou, ele se viu nu, ou seja, ele se viu na desobediência e no pecado, ele teve medo de Deus, se escondeu. E quando Deus, todos os dias, ele vinha visitar Adão no final da tarde, sempre no finalzinho da tarde. Vamos colocar ali uma ilustração de que Deus o visitava sempre quando o sol estava se pondo, ou se escondendo no horizonte. Entende? Era nesse momento que Deus vinha
para visitar Adão, para conversar com Adão. E isso era todos os dias. Mas nesse dia, quando Deus veio visitá-lo, ele se escondeu. E o que aconteceu por causa de tudo aquilo que ele havia feito? Ele foi expulso do jardim do Éden. Expulso da presença de Deus. E o interessante é que o momento que ele foi expulso do jardim do Éden foi no momento onde Adão, pela primeira vez, ele se viu fora do jardim. Então, o que nós podemos ilustrar com isto? É de que, assim como Adão estava ali no jardim do Éden, na presença de Deus, e durante o dia havia a luz do sol, amém? Sobre ele, mas quando o sol já estava se pondo, Deus vinha para visitá-lo, sempre no final da tarde. E qual é a ilustração que nós podemos fazer aqui? A presença de Deus substituía a luz do sol. Olha só a alegoria que nós podemos trazer em cima dessa ilustração. A presença de Deus substituía a luz do sol. E Deus ficava com Adão até o amanhecer do outro dia. Então, o que nós podemos entender é uma coisa. Adão, ele não conhecia a noite. Adão, ele não conhecia as trevas. Enquanto estava no jardim do Éden, ele não sabia o que era escuridão. Ele não sabia o que era trevas. Amém? Por quê? Porque durante o dia estava ali a luz do sol. Mas quando o sol se escondia, a presença de Deus vinha e trazia luz para o seu jardim. Para a presença, aleluia, de Adão. Aleluia. Então, para nós, na nossa vida espiritual, também tem o mesmo significado. Nós estamos na presença de Deus. O jardim do Éden significa a presença de Deus na nossa vida. E enquanto nós nos mantemos na presença de Deus, haverá sempre luz na nossa vida. Estaremos sempre na luz. Porque Deus estará sempre nos visitando. Aleluia. Haverá sempre presença de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus. Mas, no momento que nós venhamos a pecar, a cometer algum delito, a cometer algum pecado diante de Deus que o venha desagradá-lo, o que vai acontecer? Nós vamos sair da presença dele. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão. Ele foi expulso do jardim do Éden. Pela primeira vez, Adão, ele conheceu a escuridão. Sabe por quê? Porque se Deus, ele veio visitá-lo no final da tarde, e aconteceu tudo isso naquele momento, ele foi expulso exatamente naquela hora, exatamente quando estava chegando a noite. E pela primeira vez, ele saiu do jardim. Pela primeira vez, ele saiu da presença de Deus. Pela primeira vez, ele saiu da presença da luz. E pela primeira vez, ele conheceu a escuridão. Pela primeira vez, ele conheceu as trevas. E se viu perdido. Eu fico imaginando Adão pela primeira vez perdido na noite. Pela primeira vez perdido naquela escuridão. Porque ele não estava mais no jardim. Ele não estava mais na presença de Deus. Ele não estava mais na sua visitação. Foi exatamente naquela hora que ele foi expulso. Então, amados, entenda uma coisa. Enquanto nós estamos na presença de Deus, há luz. A luz de Deus na nossa vida. Estamos à luz, mas no momento que nós pecamos, no momento que nós desfazemos a vontade de Deus na nossa vida, nós saímos da sua presença. E para onde nós vamos? Para as trevas. Entende isso? Olha só que ilustração nós podemos trazer aqui. Olha só que alegoria nós podemos trazer aqui para a nossa vida. Por isso que nós precisamos nos manter na presença de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre na presença de Deus, sempre no jardim do Éden, para sempre Deus, na sua visitação, trazer luz na nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Enquanto Adão estava no jardim, havia sempre luz.
Adão, ele não conhecia o que era noite. Apesar de fora do jardim haver noite, o fato é que ali, no jardim do Éden, ali na visitação de Deus, Deus trazia luz para a vida de Adão. Glória a Deus, oh, glória a Deus. E essa é a melhor ilustração que nós podemos tirar daqui. Que nós nunca venhamos ser expulsos da presença de Deus. Que nunca venhamos experimentar, que nunca venhamos a pecar a ponto de sairmos da presença de Deus. A ponto de sairmos da visitação de Deus. Em nome de Jesus. Porque na escuridão nós vamos estar perdidos. Na escuridão nós não vamos saber aonde nós vamos estar andando. Eu fico imaginando aqui no final da tarde, né? Por volta ali das 6 horas da tarde, vamos ilustrar dessa maneira. Às 6 horas da tarde, quando o sol já estava se pondo, Deus vinha, visitava, trazia a luz. Mas foi naquele momento que Adão foi pego em pecado e ele foi expulso. Eu fico imaginando a situação de Adão e de Eva, pela primeira vez na noite, pela primeira vez na escuridão, se vendo totalmente perdido. O que fazer naquela hora? A primeira experiência que Adão teve com as trevas, a primeira experiência que Adão teve com a escuridão. E ele se viu perdido até o amanhecer. Foi uma nova situação, uma situação desagradável, uma situação inconveniente, uma situação que com certeza ele não queria estar. Com certeza ele se arrependeu naquele momento, mas já era tarde. Ele não podia mais entrar, ele não podia mais voltar para o seu jardim. Amados, a diferença hoje é que nós podemos, aleluia. A diferença hoje, glória a Deus, é que nós podemos voltar, nós podemos entrar no jardim novamente, nós podemos novamente receber a visitação de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que Ele nos transportou das trevas para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, Ele nos tirou das trevas. E é isso que Ele faz. É isso que Ele faz na tua vida. Você que ainda está em trevas, que ainda não conhece a Deus, que ainda não conhece e não foi visitado pelo Senhor, que ainda não conhece o que é o Jardim do Éden. Saiba que Jesus, Ele pode te transportar para o Jardim de Deus. Oh, glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós hoje podemos estar e andar no Jardim do Éden e também estar ali recebendo a visitação de Deus para que nunca mais haja trevas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você fique com esta palavra nesse dia. Eu encerro esse estudo trazendo essa palavra, essa ilustração em nome do Senhor. Amém? Permaneça na luz. Esteja na luz. E se você ainda não conhece a Cristo, saiba que Jesus é a luz do mundo, a luz que traz na sua vida cura, libertação e, acima de tudo, salvação em nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida. Você que está me ouvindo aqui agora e você que está me assistindo pelo canal. Em nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra e fique bem.